mais de um ano atrás, dezembro de 2023, Deus começou a falar comigo sobre esse assunto, e eu confesso que num primeiro momento eu não entendi o que Deus queria falar comigo através dessa palavra. Na verdade, assim, não entendi a porção profética dessa palavra na minha vida naquele momento, e hoje eu tenho um pouco mais de clareza. Eu acho que eu não entendo tudo ainda, mas eu já tenho um pouco mais de clareza daquilo que pessoalmente Deus falava comigo. E então eu vim pensando assim: Deus, um dia eu quero trazer essa palavra para a igreja, e eu já tive algumas outras oportunidades, mas eu não tinha um sinal claro de Deus para trazer essa palavra para a igreja. E hoje, pela graça de Deus, eu sinto uma liberdade e até mesmo uma direção de Deus para trazer essa palavra. Eu creio que ela foi preparada para esse tempo, para a sua vida, amém? Você recebe isso aí em nome de Jesus? Então vamos lá, vamos ler Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele se despedia da multidão, nós vamos ler até o 31, ok, queridos? Enquanto ele se despedia da multidão, aí a Bíblia diz, 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. E quando o viram andando sobre aquele lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, e não tenham medo. Aleluia. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me então ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ah, meu Deus, gente, esse texto falou tanto comigo nesse dia e vem falando comigo há mais de um ano, e eu quero trazer para você essa mensagem hoje com muito temor ao Senhor, mas eu quero encorajar a sua vida e principalmente a sua fé em Jesus. Olha só, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Já faz alguns anos que eu venho buscando viver uma vida confortável. Alguém aqui busca viver uma vida confortável? Levante sua mão se você quer viver uma vida confortável. Como é gostoso, né? Eu acho que deve ser muito bom. Sabe, as pessoas, elas estão buscando viver uma vida confortável. Elas querem viver uma vida que você consiga ter um certo controle sobre as coisas, não é verdade? E alguns buscam isso, e isso é muito natural. A superfície, né, que eles estavam em meio ao mar, as águas agitadas, mas antes dessa passagem eles estavam sobre a terra, e lá estava tudo sob controle, estava tudo assim, talvez de uma forma agradável. A gente, na verdade, busca o tempo todo viver uma vida sem conflitos. Ninguém corre atrás de conflito, ninguém corre atrás de problema, ninguém corre atrás de desafio. A gente quer viver uma vida, de certa forma, que a gente consiga gerenciar e administrar. Mas a verdade é que eu não conheço ninguém, de verdade, eu não conheço ninguém que tenha alcançado o sucesso vivendo uma vida confortável. Eu não conheço. Eu não conheço um empreendedor que tenha alcançado sucesso vivendo uma vida confortável. Eu não conheço um pastor, um apóstolo, um homem de Deus, um missionário que tenha alcançado sucesso vivendo uma vida confortável. Eu não conheço. Eu não conheço um pai de família que sabe que nasceu de uma situação desconfortável e que foi alcançando as vitórias dentro de uma vida totalmente controlada. Eu não conheço. As pessoas, olha só como nós somos, nós mesmos, temos dificuldade de definir o que a gente quer para a nossa vida. Eu vou fazer mais uma vez a pergunta, e aí se você tiver certeza disso, você pode levantar a mão sem constrangimento. Quantos querem ver uma vida confortável? Levante sua mão.
já diminuiu as mãos, não sei porquê, nem falei nada. Tá bom. Quantos, a segunda pergunta, vamos lá. Quantos querem viver uma vida de milagres? Levante sua mão. Olha só, como que você vai viver uma vida confortável e uma vida de milagres ao mesmo tempo? Essas coisas estão opostas, meu irmão. Tem que estar entendendo? Esses dias eu entrevistei uma pessoa. Ela tinha acabado de entrar na faculdade, gente, esse primeiro período de faculdade. Falei, você depois de mais de 40 anos de vida está entrando na faculdade, e eu olhei seu currículo, os últimos 2 anos você saiu de uma empresa num dia, e começou na outra empresa no dia seguinte. O que te fez buscar essas empresas? Ela falou, o que me fez buscar foi reconhecimento financeiro, reconhecimento de carreira e promoção. Falei, então minha filha, deixa eu te dizer, você está buscando sucesso, e quem busca sucesso não busca tranquilidade. Essas coisas não tem nada a ver. O sucesso não está na tranquilidade. Aí eu comecei a declarar na vida dela, falei, você é uma mulher valente, você é uma mulher muito expressiva, você, minha filha, sabe o que você está procurando? Eu falei com ela, você está procurando é guerra, você está procurando é luta, você está procurando é conflito, você está procurando problema. Sabe o que você está procurando? Você está procurando vencer, e quem vence, vence no campo de batalha, vence na guerra. E aí ela começou a chorar, e ela virou para mim e falou assim, realmente eu não estou buscando tranquilidade, você está certo, eu estou buscando crescimento, eu quero mudar. E ela disse com as bocas dela, ela falou, eu quero mudar a história da minha família. Sabe por quê, meus queridos? Porque quem quer mudar a história, a história da sua família, não se sente confortável em lugares confortáveis, se sente confortável em lugares desconfortáveis. São lugares de conflito, de confronto, onde somos provados, onde somos testados, onde somos desafiados. São esses lugares que respondem ao anseio do coração daqueles que querem coisas maiores. Não é um lugar de comodidade. E eu falei isso com aquela mulher, sabe, de uma forma assim muito ousada, para que ela pudesse corrigir. E é lógico, ela está contratada. Eu falei, meu Deus, é gente assim que eu quero. Eu quero gente que se desafie. Então eu quero encorajar você nessa manhã a entender o lugar que você está, e a entender também o processo para o lugar que você quer chegar. Porque às vezes nós queremos viver uma vida assim, sem riscos, viver uma vida tranquila, viver uma vida confortável, viver uma vida que a gente tenha um certo controle sobre ela, mas também ao mesmo tempo queremos viver milagres, queremos viver coisas grandes, e essas coisas não são compatíveis. Quando nós avançarmos para o lugar que tem a ver com colocar os pés sobre as águas, virão sobre nós situações embaraçadas, e essas situações, elas são preponderantes para potencializar as nossas vidas para alcançar as águas. Antes desse texto aqui, antes desses versículos que nós lemos, eles tinham acabado de viver a multiplicação dos pães. Então pense, eles estavam saindo de um movimento de abundância, de um movimento, sabe, de conforto, de suprimento, de um agir de Deus para um lugar escuro, para as águas. Então veja, Jesus ele está sempre nos chamando para lugares maiores e coisas maiores, e a gente precisa discernir. E eu quero dizer em nome de Jesus profeticamente aqui, que esse é o tempo de Deus sobre a sua vida, esse é o tempo de Deus sobre a nossa casa. Eu creio muito nisso. Eu quero trazer algumas palavras-chave para nos ajudar a discorrer essa mensagem aqui. No primeiro ponto, 3 palavras: insistência, despedida e decisão. Diga comigo: insistência, despedida e decisão. No versículo 22 do capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Jesus insistiu. E eu fiquei pensando, por que Jesus insistiu? Quando há insistência, significa que há algum tipo de resistência. Você entende? Se Jesus teve que insistir, é porque eles estavam resistindo. E Jesus insistiu. A Bíblia diz que Jesus, ele foi, talvez, eu não sei como foi essa insistência, eu não sei se Jesus teve que aumentar o tom de voz, se Jesus teve que empurrar os discípulos, Jesus teve que fazer uma santa ameaça, eu não sei. Talvez Jesus falou: cara, se você não entrar nesse barco, você não está comigo não, você vai ficar de fora.
Não sei, eu não sei como que foi que Jesus insistiu, mas a Bíblia diz que Jesus insistiu. Sabe o que está dizendo, meu querido? Para essa mudança de nível, eu temo que algumas coisas vão tentar nos prender em lugares de comodidade. Mas eu quero alcançar uma vida de milagres, eu quero viver o sobrenatural, mas você vai sempre ser confrontado, conflitado com lugares que vão trazer para você aquele desejo de ter uma vida de comodidade, uma vida tranquila. Jesus, ele insistiu para aqueles homens, para que eles entrassem naquele barco, para viver aquela gloriosa experiência. Sabe de uma coisa, talvez você está assim como eu pensava, e eu tenho tentado mudar esse pensamento. Talvez você está a vida inteira trabalhando, se esforçando para encontrar um lugar confortável, e Jesus está a vida inteira trabalhando, se esforçando dentro do seu coração para te levar para o lugar desconfortável. Já parou para pensar nisso? Talvez a gente está trabalhando e, moldando a nossa vida para aquele lugar gostoso, aquele lugar que você vai ficar ali com sua família, aquele sonho legal. E Jesus está tocando você, está chamando você, está puxando você para um lugar onde as coisas não vão ser tão simples assim. E foi isso que aconteceu aqui. Jesus teve que insistir para aqueles homens. Sabe de uma coisa, gente? A fé é desconfortável. Coloca para a gente, por favor, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha só o que fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo sabiamente traz uma definição sobre fé, e ele diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é a confiança daquilo que esperamos, e é a certeza das coisas que não. Sabe de uma coisa? Eu tenho mal certeza daquilo que está na minha mão. Eu mal consigo confiar naturalmente nas coisas que eu vejo. Agora imagine ter certeza daquilo que você não vê. Imagine só ter plena confiança de algo que não está aqui, mas que você está esperando. Ou seja, a fé por si só já é desconfortável. A fé não é um lugar de comodidade. A fé não é uma competência celestial de comodidade. Ela é uma competência que te desafia. Ela é uma competência, ela é uma unção, uma habilidade espiritual que Deus nos deu, que nos tira de um lugar de conforto. Ela mexe com a gente. A própria fé já trabalha assim em nós. Então Jesus, ele começa a insistir, e ele teve que insistir. Por que Jesus insistiu? Porque Jesus insistiu, sabe de uma coisa, gente? Jesus tinha dois públicos ali. Jesus tinha uma multidão, e Jesus tinha 12 discípulos. Jesus tinha dois públicos que eles aparentemente, quando estavam todos juntos, parecia uma coisa só, mas no que diz respeito à motivação do coração, eram dois povos, eram duas tribos, uma tribo pequena de 12 e uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E eu quero te dizer uma coisa, sabe por que Jesus insiste? Porque Jesus em algum momento vai ter que te tirar do lugar de multidão, para te colocar no lugar daqueles que vão mudar a história. Se você quiser mudar a história, se você quiser viver coisas gloriosas, coisas grandiosas, em algum momento você vai ter que sair da multidão. A multidão ficou ali, sabe por quê? Porque naquele lugar tinha pão, naquele lugar tinha abraços, naquele lugar tinha seus amigos, seus familiares. Aquele lugar estava tão lindo, vendo Jesus falar. Tinha milagre também, mas existia um lugar ainda maior para que eles experimentassem. Então quando Jesus ele insiste para nós, sabe, ele insiste, essa insistência dele tem um pouco a ver com nos tirar do lugar onde a gente fica só como espectador daquilo que Deus está fazendo. Porque era isso aquela multidão, era uma multidão de espectadores, era uma multidão, sabe, como se fosse uma plateia, eram pessoas que estavam conformadas talvez em apenas ter uma boa passagem dessa vida para a eternidade. E eu não sei se é isso que você está querendo, porque de um lado tem tudo isso, mas do outro lado tem um barco em um lugar escuro, mas também tem colocar os pés sobre as águas. E sabe uma coisa que eu tenho pensado? Às vezes a gente pensa assim, mas o que você está falando então? Que a vida com Jesus é uma vida de insegurança?
A vida de Jesus, a vida com Jesus é uma vida de tormenta. Não, eu não estou falando isso, meu irmão. Eu quero que você entenda uma coisa. Preste atenção comigo. Sabe, de um lado estava a multidão, do outro lado estava o mar. Sabe, eu pensei, Jesus, como é? Se eu colocar os pés sobre as águas, eu vou ter turbulência? Jesus, eu vou ter insegurança, Jesus. O Senhor quer me levar para um lugar de segurança? E aí o Senhor fala no meu coração, eu quero trazer para você. Ele não quer te levar para um lugar de segurança, Ele quer te levar para um lugar de dependência. É diferente. E a segunda pergunta que eu quero te fazer: Jesus ficou no lugar da multidão ou Jesus ficou no barco? Para onde Jesus foi? Jesus ficou com a multidão ou Jesus foi para o outro lado? Aí eu te pergunto, talvez o lugar de multidão, o lugar da multidão, tenha tudo o que você precisa humanamente falando, mas não vale a pena ficar no lugar que Jesus não está. Se Jesus está te levando pelas águas, então vai, porque é lá que Ele está, e é lá que eu e você queremos estar. Nós não queremos estar em outro lugar, Jesus. Nós não queremos estar em outro lugar, Jesus. Nós não queremos estar em outro lugar, Jesus. Nós não aceitamos estar em outro lugar que você não esteja, Jesus. Jesus vai insistir. Jesus insiste conosco, porque nessa travessia existem algumas dores também que precisam ficar. Existem dores que elas precisam ficar para trás. Essa multidão, em alguns casos, também pode representar de certa forma essas dores. Sabe, talvez pessoas não conseguem viver o sobrenatural, porque elas estão presas em frustrações, estão presas talvez em velhos hábitos, estão presas em medos, em fracassos, em raízes, e essas coisas não cabem nesse barco. Elas não cabem nesse barco, elas precisam ficar. E Jesus, Ele vai nos insistir para que a gente deixe essas coisas. Jesus também vai insistir, sabe para quê, meus irmãos? Para que a gente deixe de viver uma vida pautada em momentos isolados, para viver uma história de transformação. Porque aquele momento, como aquele momento, teve vários. Quem anda com Jesus vive vários momentos sobrenaturais. Quem anda com Jesus vive vários momentos de provisão. Mas você não está vivendo uma foto, você está vivendo um filme, você não está vivendo um momento, você está vivendo uma história. A vida que Jesus está nos chamando para viver é uma história. E nós não podemos ficar apegados a momentos. Sabe, quando terminou aquele movimento da multiplicação dos pães e dos peixes, meus irmãos, a Bíblia diz que eles ajuntaram todos aqueles pães, os que sobraram, e colocaram em 12 cestos. Agora veja, Jesus estava os chamando para as águas. Eu quero te dizer que se a gente ia juntar todos os cestos dessa terra, eles não cabem dentro, as águas não cabem dentro dos cestos. Jesus estava os chamando para algo muito maior. E Jesus está te chamando para coisas maiores nessa manhã. Jesus está te chamando. Nós temos uma tendência de nos confortarmos com experiências sobrenaturais. A Bíblia conta que o Pedro, Tiago e João subiram com Jesus para um monte, e ali naquele monte houve uma experiência tão incrível, que a Escritura chama de transfiguração. A Bíblia fala que por um instante Jesus ficou com seu corpo glorificado, apareceram 3 tendas, aliás, apareceram, ali eles tiveram uma visão de Moisés e de Elias, se eu não me engano, e, salvo engano, Pedro, ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, nós estamos no ápice, façamos 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, e uma para o Senhor. Vamos ficar aqui, Jesus, está demais esse lugar. E aí Jesus o repreende e diz: Pedro, nosso lugar é lá embaixo, é lá que está o sobrenatural. É ver uma vida se entregando, é ver uma vida se convertendo, é ver uma vida salva, é ver um povo se arrependendo, é ver uma nação sendo transformada, é ver uma cidade sendo tocada. Esse lugar aqui, Pedro, é só um momento. Eu tenho uma história para você, Pedro, eu tenho uma história para você, e eu quero te dizer nessa manhã: Deus tem uma história para você. Ele tem uma história, Ele tem uma vida para você. Não é um momento, porque às vezes nós nos impactamos tanto com os momentos, mas Deus tem mais para nós. Talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida familiar, profissional, empresarial, e aquele momento foi tão glorioso, mas o Espírito Santo está tocando você e dizendo: olha, eu tenho mais para você,
Então não se prenda no seu melhor momento. É o seu melhor momento hoje, mas não é a sua história tem coisas maiores. E é isso que Jesus vem trabalhando no coração desses discípulos, trabalha o nosso coração nessa manhã. Mas uma coisa, sabe, gente, mexe muito comigo, eu penso assim, até quando Jesus vai insistir comigo e com você? Porque as escrituras dizem, Jesus insistiu para que eles entrassem no barco, mas até quando Jesus vai insistir? A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 12, que ele veio para o que era seu, para o seu povo, mas os seus não o receberam. A palavra continua dizendo lá, eu vou mudar o texto de Lucas 14, conta aquela história tão incrível, que um certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. A partir do versículo 16 nós temos essa história, e na hora de começar aquela festa, aquele banquete, ele enviou seus servos, para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Então a Bíblia conta essa história, e aí diz que eles começaram a ir naquelas pessoas que haviam sido convidadas, e eles foram lá, sabe para quê? Para insistir, porque já tinha começado a hora do banquete. Eu imagino que eles receberam um convite tinha o horário, o lugar, tudo certinho, as vestes, a roupa que era para se usar naquela ocasião, era um banquete de um rei, e então eles já estavam ali, sabe, com todas as informações necessárias, mas a Bíblia diz que aquele rei, aquele homem, ele pensou, já deu a hora e não tem ninguém aqui, então ele pegou todos os seus servos, vai todo mundo para a rua, vai batendo de porta em porta, nas pessoas que eu convidei. Talvez eles esqueceram, talvez, não sei, e a Bíblia diz que eles então, aqueles servos começaram um a um, aqueles servos foram até os convidados, e disseram, olha, já está tudo pronto, você não vai? E aí no versículo 18 diz assim, mas eles começaram um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, e preciso ir vê-la, por favor, me desculpe. O outro disse, eu acabei de comprar 5 juntas de boi, eu estou indo experimentá-las, por favor, me desculpe, me perdoe. E ainda outro disse, eu acabo de me casar, eu vou curtir minha lua de mel, por isso eu não posso ir. Vou curtir minha lua de mel, foi um comentário meu, por isso eu não posso ir. E aí a Bíblia diz que aquele servo voltou, e ele falou para o seu senhor, olha, ninguém quis vir, eu insisti, eu falei, eu chamei, mas eles não quiseram vir. E então a Bíblia diz que aquele senhor, ele ficou irado, ele ficou bravo, e então ele ordenou ao servo para ir nas ruas, nos becos das cidades, nos lugares pobres, buscar os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E ele então saiu e, sabe, trouxe muita gente, e ainda não era o suficiente, porque a casa não estava cheia, e ele falou, não, continua, eu quero que você vá em lugares, caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, chame, eu quero ver essa casa cheia, porque tem um banquete aqui. Eu vou te perguntar de novo, até quando Jesus terá que insistir? A parábola do jovem rico, Mateus 19, no versículo 21, Jesus disse, se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem rico afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Até quando Jesus terá que insistir? Sabe, enquanto nós não compreendemos a eternidade, enquanto nós não compreendemos o que era juntar tesouros nos céus, tudo nessa terra vai ser aparentemente um motivo justo para a gente não responder o chamado de Deus. Tudo vai ser justo. Você vai olhar para a sua família, não dá. Você vai olhar para o seu casamento, você vai olhar para a sua bela casa, você vai olhar para o seu sítio, você vai olhar para o seu carro, você vai olhar para a sua empresa, você vai olhar para o seu sonho, para a sua faculdade, isso tudo vai parecer justo, porque talvez a gente não está compreendendo o banquete pelo qual nós fomos convidados. Até quando Jesus vai ter que insistir? Essa pergunta fala muito no meu coração. Despedida. A Bíblia fala também em Mateus capítulo 14, 22, que enquanto eles entraram no barco, o próprio Jesus foi se despedindo da multidão.
A pergunta é, do que Jesus estava se despedindo? Porque naquela multidão, tinha amigos, comida, milagres, tinham histórias ali, mas não era a história de Jesus, era a história deles, não eram os amigos de Jesus. Jesus já sabia sua missão, já sabia seu propósito, eram os amigos familiares deles, eram os vizinhos deles, eram as pessoas que estavam ligadas, que haviam convivido com aqueles discípulos por toda a vida. Olha só, para avançarmos para o novo nível, nós não vamos só ter que nos despedir, deixar coisas desconfortáveis, dores, feridas, como eu disse aqui, medos. Não vão só ser essas coisas que nós vamos ter que deixar, nós também vamos ter que deixar coisas confortáveis e agradáveis. Veja, ali tinha, naquele povo, naquela multidão, havia uma história social daqueles homens, os seus lugares de convívio, sua cultura, seu estilo de vida, os lugares que eles gostavam, ali os seus amigos, que de repente eles faziam aquelas resenhas, aquela vida de eventualidades do dia a dia. Então estava todo mundo ali. E quando Jesus os convida, Jesus insiste, Jesus parece que está insistindo com eles para que eles se desprendessem também de um estilo de vida social que não cabia dentro de uma vida de milagres, de uma vida, de uma vida legal, mas que não era compatível com o que estava por vir, porque o que estava por vir talvez ia requerer entregas maiores, ia requerer sonhos maiores. E às vezes, gente, nossa vida é assim, nós temos sonhos. Qual é o seu sonho? Eu ultimamente tenho perguntado para muitas pessoas, qual é o seu sonho? E é natural ouvir das pessoas, e talvez você está pensando aí no seu sonho. Eu tenho perguntado, e algumas pessoas dizem assim, olha, meu sonho, outro dia eu vi uma resposta tão legal, a pessoa falou assim, olha, meu sonho é ter uma casa, é terminar minha vida assim, uma casa na praia, lá, não terminar, não é o último dia que eu estou dizendo assim, viver uma vida, chegar a um ponto de ter uma casa na praia, aquela casa assim, quando eu falo casa na praia, não é aquela casa 3 quarteirões do mar, entende? Ela falou assim, é aquela casa assim que, na areia, pé na areia, ela usou essa expressão, pé na areia. Eu falei, gente, eu acho que esse é meu sonho também, que ideia gostosa, pé na areia. Aí ela falou, pé na areia, vi meus filhos, meus netos. Ai, que delícia, gente, neto. Que eu já tenho 2 filhas, gente, uma já tem quase 20. Daqui a pouco vou ter netos. Daqui a pouco, mais um pouco, entende? Mais um pouco, né? Se você juntar esse todo pouco aí, esse tantão de pouco, vai dar muito, né? Então, e aí a pessoa disse assim, e quando Jesus estava falando essa palavra no meu coração, Jesus me perguntava assim, qual é o seu sonho? E eu te pergunto essa manhã, qual é o seu sonho? Porque talvez, nessa rompimento do lugar onde estamos, para o lugar que Ele quer nos levar, talvez até os nossos sonhos vão ser confrontados, porque se o meu e o seu sonho não aponta para a eternidade, não aponta para tocar vidas, não aponta para transformar vidas, se o meu e o seu sonho para em mim, para em você, talvez a gente ainda não entendeu, não compreendeu, ou não teve a revelação do sonho que Deus tem para nós, porque não faz sentido um sonho que para em mim. Um sonho, talvez esse sonho seja só meu e não é de Deus. Então isso me confronta muito. A questão, gente, não tem problema nenhum. Às vezes as pessoas pensam, então, você está falando o quê? Que eu tenho que deixar meu sonho de ter uma carreira de sucesso? Que eu tenho que deixar meu sonho de ter minha casa na praia? Que eu tenho que deixar meu sonho? Eu não estou dizendo nada disso, meu irmão, por favor. Eu também tenho sonhos. O que eu estou dizendo é que se o seu sonho não aponta para a eternidade, talvez ele precise ser ajustado. Se o seu sonho não cabe mais pessoas recebendo, colhendo, alimentando desses frutos para ter a sua vida transformada, talvez o seu sonho está desajustado com o sonho de Deus para a sua vida, e você precisa pensar nisso, porque você só tem essa vida para viver. Nós não teremos uma outra vida para ter sonhos, é somente essa vida. Então, sabe o que eu quero te dizer? Um sonho que começa em nós e que termina em nós, ele é pequeno diante de Deus. Ele é pequeno diante de Deus. E nós vamos precisar também tomar decisões.
Porque Jesus, Ele mesmo toma a iniciativa de despedir daquelas multidões, e Ele insiste para os discípulos entrarem naquele barco. E eu fiquei pensando, por que Jesus se despediu, não eles? Sabe, gente, Jesus sabe que algumas coisas no nosso coração, algumas coisas na nossa vida, elas são decisões difíceis demais para nós. A decisão, por exemplo, de viver um chamado, ela é uma decisão difícil. A decisão, sabe, de começar a liderar uma célula, também não é uma decisão simples, ela muitas vezes é uma decisão difícil. Você pensa, o marido ali, a esposa conversando, e aí, amor, como é que é? O líder lá, ele está, o supervisor está querendo colocar uma célula no nosso colo. Como é que é? Nós vamos liderar, nós vamos assumir isso, nossa vida, nossa quinta-feira, nossa quarta-feira, nós vamos chegar à noite aqui, a gente ficava tranquilo, só dava um banhozinho nas crianças, ia para a célula, chega lá, está tudo pronto, e agora a gente vai ter que preparar tudo, amor. Nós estamos dispostos, o jovem, né, que pensa, puxa, a vida é agora eu vou liderar, eu vou ser responsável por essas pessoas, meu Deus, eu não estou conseguindo cuidar nem de mim, alguns falam assim. Sabe, gente, então a decisão para as coisas de Deus, às vezes elas não são simples, não são fáceis, são escolhas que requerem um certo pensamento, um confronto interno, sabe? Então, muitas dessas decisões, sabe por que eu entendo que Jesus estava, Ele mesmo se despedindo daquela multidão? Muitas vezes eu quero te dizer, Jesus vai te ajudar a despedir dessa multidão, porque Ele sabe que é difícil para você, Ele conhece seu coração, meu irmão. Ele conhece suas limitações, suas dificuldades. Ele nos conhece, Ele sabe das nossas fraquezas. Sim, Ele sabe das nossas coisas, até de imaturidades. Mas Ele nos ajuda não só a nos despedir daquilo que tem que ficar, mas também nos ajuda a sustentar aquilo que Ele está trazendo para nós. Porque não basta só a gente deixar as coisas, a gente precisa sustentar aquilo que está vindo sobre nós. A gente precisa sustentar a missão que está vindo sobre nós. E a cada dia nós precisamos entender um pouco mais do que diz João 15,16, porque parece que é a gente que escolhe a Jesus. Mas a palavra de Deus diz, não foram vocês que me escolheram. Eu é que vos escolhi, para que vocês deem fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao Pai, Ele vos conceda. Então, por favor, meu irmão, levante sua mão e deixa eu te dar uma notícia. Não foi você que escolheu Jesus, não foi você que escolheu Jesus, não foi você, não foi você, não foi você, foi Ele que te escolheu. Ele que te escolheu, foi Ele. Porque às vezes parece que é a gente que está escolhendo o outro lado, mas Ele nos escolheu. E a gente precisa entender essa revelação, porque ela é tão profunda. E quando a gente fala de todas essas coisas que a gente precisa despedir, dessas decisões difíceis que a gente precisa tomar para deixar algumas coisas, a gente está falando, sabe, de uma mudança não só de um vinho novo que vem sobre nós, mas de odres novos. E gente, esse odre, essa estrutura celestial, gloriosa para viver o sobrenatural de Deus, sabe, tem algumas coisas algumas malinhas que a gente tem que deixar mesmo. Tem alguns hábitos, alguns pensamentos, sabe, até emoções da nossa alma, sentimentos, a gente precisa deixar. Porque as águas vão agitar a sua vida. Elas vão mexer com você. Segundo ponto, eu falo da experiência e da dependência. Duas palavras, experiência e dependência. Diga comigo, experiência e dependência. Mateus capítulo 14, versículo 23 e 24 diz assim: tendo despedido da multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Muito bom. Olha só, naturalmente nós associamos a fé a conquistas, nós associamos a fé a progresso, a avanço, nós associamos a fé a coisas boas e agradáveis que nós queremos, amém? Por que muitos não disseram amém? Está com medo que eu vou falar depois? Não, você está absolutamente correto, é isso mesmo. A fé aponta para a conquista, a fé aponta para coisas gloriosas. O ponto é o seguinte:
Os nossos olhos podem estar nas conquistas, mas os nossos pés precisam estar sobre as águas. Entende? Os nossos olhos, eles vão estar no milagre, mas os nossos pés precisam estar sobre as águas, porque senão a gente não vai conseguir compreender onde Deus quer nos levar. E aí que está o ponto, sabe, que essas experiências de fé, as experiências de fé, nem sempre vão nos permitir viver uma vida plenamente controlável, viver uma vida administrável. Às vezes vai até aparentar ingerência. Eu lembro um dia que o pastor Mateus já falou aqui, pastor Mateus, nessa experiência incrível que a gente está vivendo, de estar nesse lugar, né, que é uma experiência de fé. Nós já contamos aqui, os pastores já contaram aqui o tamanho do passo que nós demos. Uma vez o pastor Mateus falou assim, cara, ele já inclusive falou isso aqui, ele falou: Douglas, eu tirei os olhos da planilha, eu não olho mais para a planilha. Aí você pode pensar, mas o que acontece? Ele deixou de gerenciar as coisas, ele está, né, seja o que Deus quiser. Não é não, meu irmão, não é isso. Sabe o que é? É porque você vai olhar algumas situações onde Deus vai te desafiar, e você vai olhar e você vai perceber que você não tem recurso para elas. Você vai perceber que você não tem capacidade para estar naquele cargo. Você vai perceber que você não tem capacidade para gerir essa empresa. Você vai perceber que você não tem capacidade para comandar esse número de funcionários. Você vai perceber que você não tem capacidade de vencer aquele colega que está fazendo o processo junto com você, porque ele é formado, ele é tudo, ele tem cursos, ele tem curso superior, ele tem pós-graduação, ele tem um tanto de coisa. Você vai falar: meu Deus, como é que eu vou competir com esse cara? Sabe o que acontece? Coloca os seus olhos na promessa, na fé, e mantém o seu pé sobre as águas. Mantém o seu pé sobre as águas. Pode ser que você vai ter que dar alguns passos sem ter o chão, porque isso é a vida de fé. Talvez você vai ter que se desafiar e tomar algumas decisões, onde você não vai estar totalmente seguro e pleno delas. E sabe qual é o maior desafio, meu irmão? O maior desafio não é nem não perceber em nós a capacidade de dar alguns passos. O maior desafio é quando você parece ter certeza que esta é a vontade de Deus para a sua vida, mas você não está vendo Jesus apontando para isso. Preste atenção. Onde Jesus estava quando o barco estava sendo fustigado? O barco estava sacudindo, as águas estavam maltratando aqueles homens, aqueles discípulos, eles estavam apavorados. Mas onde Jesus estava? Jesus não estava no barco. Às vezes você vai tomar algumas decisões de fé na sua vida, que você não vai ver Jesus no barco. Como assim? Então onde está Jesus? Era para ele estar aqui, era para ele estar na minha frente. Talvez você vai até ver Jesus na sua frente, mas a visão vai estar tão embaçada que vai parecer um fantasma. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo 23, ele estava sozinho no monte orando. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava cumprindo Romanos 8,34, quem os condenará? Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Jesus estava intercedendo por eles. Eles estavam no barco, o barco se mexia, o barco se agitava, parece que Jesus não estava naquele lugar. O que está acontecendo? Nós vamos morrer. Mas Jesus estava no monte orando por eles. Talvez você já se viu em alguma situação que você não viu Jesus. Talvez você vai se ver em alguma situação que você não vai ver Jesus, e você vai se perguntar: Jesus está aqui, será que eu vou morrer? Será que tudo vai ser perdido? Mas saiba, meu irmão, que Jesus está diante do trono de Deus e intercedendo por você. A palavra de Deus diz, Hebreus 7:24, no entanto, Jesus, visto que vive para sempre, tem um sacerdócio permanente, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois ele vive sempre para interceder por eles. Ele vive para interceder por você.
Então Jesus estava naquele monte, sabe, quando chega a hora certa, mas qual é a hora certa? Que hora é essa? Quando chega o momento certo, sabe qual é o momento certo? O momento certo é quando Jesus vai permitir que você seja mais casca grossa diante dos desafios. O momento certo vai ser quando Jesus perceber que você está pronto, porque um pai, um verdadeiro pai, sabe, um verdadeiro pai permite que o filho viva experiências que ele vai sentir sim insegurança. Um verdadeiro pai permite que o filho viva desafios. Um verdadeiro pai permite que o filho seja confrontado. Um verdadeiro pai permite, porque você precisa criar casca, você precisa ser forte para enfrentar as ondas por meio da fé. Você precisa. Então isso vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Sabe, nosso Pai, Ele é maravilhoso e Ele está gerando homens e mulheres fortes. Sabe o que está acontecendo nesse tempo com a nossa igreja? Deus, o nosso Senhor, está gerando uma igreja forte. Uma igreja forte. Uma igreja que, porque daqui a pouco os desafios não vão ser, sabe, fazer uma reforma ou construção nesse lugar. Os desafios vão ser plantar outros lugares. E nós vamos precisar ser fortes. Nós vamos precisar ser fortes. Então o Senhor, Ele vem nos preparando, e Ele está intercedendo, e quando Jesus chega, Mateus capítulo 14, 27, Jesus diz assim: coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Diga para a pessoa do seu lado: coragem, sou eu, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Diga comigo assim: eu não vou temer. Eu não vou ter medo. Eu tenho coragem, eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Sabe, Jesus está aqui. E muitas vezes a gente acha: agora eu vou afundar. Agora eu vou afundar. Agora vai dar errado. E Jesus diz: coragem, não tenha medo. Não tenha medo. Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29. A palavra diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro sobre as águas. E Jesus diz: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Olha só, uma das coisas que mais mexe comigo e que eu quero trazer para o seu coração nessa manhã, é que essas experiências de fé, as experiências que vão nos esticar e que vão nos levar a lugares mais profundos em Deus, nem sempre elas vêm nos melhores momentos que nós estamos vivendo na nossa vida. Nem sempre vem nos melhores momentos. Muitas vezes a hora de colocar os pés sobre as águas vai ser a hora que você vai olhar para as suas mãos e não vai ver nenhuma ferramenta que possa te ajudar a sustentar aquela vida. Você não vai ver capacidade humana, você não vai ver condições de você se manter de pé naquele contexto, sabe? Mas é exatamente nessa hora que talvez que você está pensando que não tem absolutamente nada para permanecer, é exatamente nessa hora que você tem tudo para permanecer, porque você tem uma palavra. Vem. Se você tem uma palavra, se você tem uma direção de Deus, se você tem, sabe, um sinal de Deus apontando para você, se você tem uma palavra que Deus liberou no seu coração, você tem tudo. Você tem tudo. Sabe, você tem tudo. Se você tem uma palavra que alimenta a sua fé, você tem tudo. Se você tem a unção, se você tem a fé, você tem tudo. E nós precisamos então prosseguir. O último ponto dessa palavra: prossiga. Mateus capítulo 14, 31 diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Talvez essa é a parte que mais mexe comigo. E eu fiquei pensando: Jesus, será que eu estou duvidando das coisas que o Senhor tem para a minha vida? Será que eu estou duvidando das promessas do Senhor para a minha vida, para a minha casa? Jesus então, Ele faz essa indagação a Pedro: por que você duvidou? Gente, olha só,
aquele momento, aquele mover que aconteceu, ele foi incrível. Na verdade, os discípulos estavam vindo de duas experiências tão incríveis e tão poderosas. Primeiro, a multiplicação dos pães, e depois, os discípulos, os 11 viram Pedro andando sobre as águas. E o próprio Pedro, na verdade, ele estava ali andando sobre as águas. Então, eu penso, gente, que experiência incrível. Eu não conheço ninguém depois de Pedro que viveu essa experiência. Não sei, talvez alguém andou sobre as águas e não ficou sabendo, né? Talvez nós não ficamos sabendo, mas eu não conheço. Mas Pedro então anda sobre as águas, e Jesus vira para Pedro e diz: por que você duvidou? Sabe, eu fico pensando na expressão de Jesus para Pedro. Gente, de verdade, aqui eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu acho que Jesus ficou um pouquinho decepcionado. Sabe, eu acho que Jesus queria mais de Pedro. E eu acho que Jesus queria mais. Então me parece que Jesus falou assim com grande tristeza e pesar: por que você duvidou? Por que você duvidou? O que aconteceu naquele lugar já foi glorioso, já foi tremendo, mas eu quero que você pense, eu quero que você imagine aqui comigo. Eu quero que você imagine comigo, se Pedro não tivesse afundado. Foi incrível ver Pedro andando sobre as águas. Foi incrível ver, a gente lê essa história e a gente vê Jesus estendendo a mão e tirando Pedro daquelas águas, e sabe, Jesus levantando Pedro, colocando Pedro novamente sobre aquela superfície das águas. Foi incrível ver Jesus levando Pedro para o barco, os dois entrando, e Jesus de repente acalma a tempestade. A palavra de Deus diz que Jesus acalmou a tempestade, não aquele alvoroço, aquele agitar das águas. Jesus, ele acalmou, e tudo ali se fez num momento de equilíbrio, de tranquilidade. Tudo isso é incrível, mas eu quero que você pense o seguinte comigo aqui: e se Pedro não tivesse afundado? E se Pedro não tivesse duvidado? E se Pedro continuasse andando sobre as águas, chegasse perto de Jesus: Jesus, que legal isso aqui, Jesus, isso é incrível, Jesus, vamos correr agora? Eu quero que você imagine comigo Pedro correndo sobre as águas, e aí de repente tinha 11 lá no barco, tinha 11 lá, e esses 11 iam olhar: meu Deus, se Pedro pode até correr sobre as águas, eu também posso. Aí um ia arriscar, gente, eu fico imaginando, colocar o pé, e de repente ele, parece que ele está pondo o pé numa pedra, e de repente todo mundo sai do barco e começa a correr naquele lugar. Sabe, Pedro, Tiago, João, todos, até Judas, meu irmão, até Judas. E aí aqueles homens, imagine só, correndo sobre aquelas águas e falando: Jesus, e agora, Jesus? Agora ninguém mais nos segura, Jesus. Jesus, será que a gente pode voar também? Se eles já estavam andando sobre as águas, então, Jesus, será que a gente pode voar? E de repente alguém ia dar um pulo, ele não ia mergulhar, entende? Porque o que ia acontecer? Ele estava andando sobre as águas. Então, gente, eu fico imaginando, sabe, que o que acontece na vida daqueles que Deus chama, e que aqueles, sabe, que aceitam esse chamado e não olham para trás, sabe, que aceita esse chamado e não olham para o agitar dos ventos, que aceita esse chamado, sabe, e não se assusta com os desafios que vão vir. Não, mas não se assustar é difícil. Você pode até se assustar, mas você não deixe que eles te influenciam, sabe, aquele que olha, sabe, que olha para esse chamado, que olha para os olhos de Jesus e escuta Jesus falando: venha, e não teme mais as coisas que podem acontecer, não questiona mais, simplesmente crê, simplesmente se determina a seguir e a obedecer a Jesus, simplesmente, sabe, se entrega totalmente a Jesus. Eu fico imaginando o lugar que Deus tem para mim e para você, se a gente não duvidar, se a gente não duvidar, se a gente não olhar para as nossas limitações, mas olhar para Ele. A palavra de Deus conta em 2 Reis capítulo 13, a história de Jeoás. A Bíblia diz que o profeta Eliseu chamou Jeoás, colocou sobre as mãos dele um arco e algumas flechas. A Bíblia diz algumas flechas. As escrituras dizem que teve um momento que Jeoás, ele estava, o povo de Israel estava na verdade sendo afligido pela Síria, pelos inimigos, e Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu coloca as mãos dele sobre as mãos de Jeoás e dá a ele uma direção, e fala: Jeoás, abre a janela que aponta para o leste, e nessa janela, sabe, abre essa janela, e você vai pegar o seu arco, a sua flecha, e vai lançar sobre o chão as flechas. E Jeoás, entenda, o que você vai fazer?
vai determinar a vitória de Israel sobre os outros povos. E a Bíblia diz que Jeoás lança uma flecha, 2 flechas, 3 flechas e para. E sabe o que acontece? A Bíblia fala que o profeta fica irritado, a Bíblia fala que ele fica irado, e ela diz assim: você deveria ter golpeado o chão com 5 ou 6 flechas, então iria derrotar a Síria e destruí-la completamente, mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Olha, sabe o que eu fico imaginando com você, meu irmão, comigo? Se a gente lançar todas as flechas que nós temos, porque muitas vezes a gente está lançando, a gente está contando as flechas, a gente está fazendo conta, a gente está fazendo conta do tamanho do sacrifício, a gente está fazendo conta do tamanho da entrega, a gente está fazendo conta do tamanho do passo, a gente está fazendo conta das consequências, a gente está fazendo conta, sabe, das coisas das circunstâncias, mas a Bíblia está dizendo só uma coisa: se você quer pôr os pés sobre as águas, venha. Se você quer obter vitória, lance as flechas. Sabe uma coisa? Nós temos que parar de nos contentar com algumas vitórias, sendo que Deus nos ungiu e nos abençoou para ter todas as vitórias. Ele não te abençoou para ter algumas vitórias, Ele não te abençoou para ter pequenas vitórias, Ele não te abençoou para ter grandes vitórias, Ele te abençoou para ter todas as vitórias. É por isso que as Escrituras dizem que nós somos mais que vencedores. Então, sabe, colocar os pés sobre as águas tem a ver com isso, tem a ver com você acreditar que Jesus colocou as mãos dele sobre as suas mãos. Qual é o desafio que você está vivendo? Qual é o desafio nesse objetivo desta busca, desse sonho, desse propósito que você está vivendo? Ele colocou as mãos dele sobre você, então lance todas as flechas, lance todas as flechas. Qual é o desafio que você está vivendo? Quais são as águas agitadas que os seus pés parecem, sabe, se sentir assim desconfortável, sabe, aquele lugar que de repente te confronta, que te deixa amedrontado? Ele te abençoou para andar sobre as águas, Ele já te abençoou. O agir de Deus, meus irmãos, já está pronto. Às vezes parece que a gente tem que preparar o caminho do milagre, mas eu quero te dizer, a gente só tem que viver o caminho do milagre. O milagre está pronto. Os desafios são enormes, mas o milagre já está pronto, o propósito já está pronto, a promessa já está pronta, e nós só precisamos tomar a decisão de viver. Amém? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você.